basear nossa mensagem de hoje, queridos, no capítulo 2. Depois que a gente lê a palavra, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque eu não vou ler todo o texto que nós vamos basear, para ganharmos tempo, só temos ali meia hora, mas gostaria que você visse aí o verso 1, que diz o seguinte: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Agora vá para o verso 12. O verso 12 diz: ainda assim, agora mesmo, veja que tem urgência, meus amados, agora mesmo, diz quem? O Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Queridos, a maior necessidade da igreja não são bancos bonitos, nós temos os bancos confortáveis, não é uma banda afinada como ouvimos agora, instrumentos muito lindos, bem afinados, o menino toca muito bem, um som abençoado que Panda está ali com o irmão Esdra, né? Que faz o som ficar bem equalizado. Não é só isso, irmão. Isso são coisas que nós necessitamos, é bom. Mas a maior necessidade, e também, não é sermão bonito. Porque às vezes chega a pessoa aqui com um sermão lindo, enche os ouvidos, e você sai, que coisa linda, como o irmão ou a irmã falou bonito. Mas o que necessitamos é a palavra genuína do Senhor. Aquela palavra que vai ao teu coração, mesmo que você diz, está doendo, meu Deus. Mas é essa palavra que Deus quer. É a palavra do avivamento, é a palavra de arrependimento, meus amados. É isso é o que a igreja está precisando urgente. Aleluia. Não devemos nos conformar, irmão, com a vida raquítica, espiritual raquítica. Aquela vida que você vem, é o domingueiro, vem para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço. Eu fui para a igreja, para a escola dominical, assisti aquele culto tão abençoado, fomos para a divisão de classe, foi uma lição maravilhosa. Aí volta para casa, quando sai daqueles batentes, o assunto é outro, o pensamento é outro, as palavras são outras. Não é isso, amados. Isso é religiosidade. Deus não quer isso. Tem muita gente confundindo espiritualidade com religiosidade. E a igreja está precisando urgentemente de um avivamento espiritual. Irmãos, nós temos uma profecia há muitos anos, eu não sei nem se o pastor Samuel já era dessa igreja, que Deus ia derramar um avivamento em Campina Grande e ia começar aqui na igreja congregacional central. Essa mensagem nunca saiu do meu coração e eu estou esperando esse dia. E eu estou entendendo que o fogo já está aceso. Glória a Deus. Mas, amados, o que é necessário para que haja um avivamento? Existe algo a fazer. Primeiro, é você detectar o que é que está impedindo o avivamento. Qual a crise que está acontecendo na igreja, em você, na sua casa, na sua vida, para que você, quando você detecta a crise, aí você vai cuidar em resolver. Era isso que estava acontecendo aqui no texto que nós lemos, irmãos. O povo estava muito acomodado. Se você for para o 1 Joel, capítulo 1, você lê o capítulo todo, depois você entra no capítulo 2 e você vai ver como o povo estava em desobediência a Deus. O povo entrou na idolatria, irmãos. O povo tinha entrado na bebedeira e era o povo de Deus.
o povo estava totalmente mergulhado no pecado. Mas interessante que o verso 12 diz, veja o verso 12. Ainda assim, mesmo com todo o pecado, com toda a desobediência que o povo estava praticando e ferindo a santidade de Deus, Deus diz, mesmo assim, irmãos, isso é amor demais. É amor demais que o Deus Todo-Poderoso tem por nós. Mesmo a gente estando em pecado, em desobediência, ferindo a santidade dele, ele olha para nós, vê que nós somos realmente pecadores, vê que somos negligentes, mas ele olha com um olhar santo, puro, misericordioso. Ele diz, olha, mesmo assim, agora mesmo assim, diz o Senhor, convertei-vos. Porque a vontade de Deus, irmão, é que a gente se volte para Ele. O que é se converter? Eu estou nesse lugar. Deus está aqui. Eu estou usufruindo da presença de Deus. Mas vem a desobediência, o pecado, aí eu faço isso, irmão. Aí me distancio de Deus, porque o que faz a gente se distanciar de Deus é o pecado. Mas se eu estou aqui, aí Deus diz, olha, mesmo assim, Luzimar, converte-se a mim, aí eu faço isso, é 180 graus, né? Porque foi 360, volto para o mesmo lugar. 180 graus, aí eu venho, volto para o mesmo lugar. Se eu fizer isso, irmão, as bênçãos chegam para mim de novo. Porque o nosso Deus é misericordioso. Glória a Deus. Então a gente vê que era uma situação difícil, uma crise que vinha grande para o povo. Era uma crise seca, vinha uma crise de fome. O que o povo plantava, irmãos, eles não colhiam porque a seca era grande, e o pouco que eles conseguiam colher, não. Nascer e o fruto chegar, aí vinha o gafanhoto e comia tudo, devorava tudo. Era essa o castigo, o juízo de Deus para aquele povo. Sem falar no exército inimigo que estava para vir contra eles. Irmão, era uma crise grande. Aí olhando para nós, aqui, hoje, no Brasil, nós estamos passando por crise? Estamos. É pandemia, é seca para alguns lugares, é crise na política, é crise na saúde, é crise na igreja, crise religiosa, pastores vendendo a sua fé, que o dinheiro está acima de tudo e esquece que Deus é o provedor. Estamos passando por grandes crises, em todas as áreas nós temos crise na família, a inversão de valores na família, aquilo que era certo agora é errado, e o que era errado agora é certo. Então, estamos passando por grandes crises. Mas o Deus que falou através de Joel para o povo, aqui nesse texto que nós lemos, é o mesmo Deus que está falando para nós hoje. É como se Deus estivesse dizendo para a gente, gente da Congregacional Central de Campina Grande, eu quero essa igreja renovada. Eu estou vendo a situação de vocês. Eu sei que vocês estão em desobediência, mas mesmo assim, hoje mesmo, agora mesmo, eu quero que vocês se convertam a mim. Aleluia! Irmãos, aleluia! Eu lendo esse texto e meditando na palavra de Deus, eu chorava várias vezes, me colocando nesse lugar. Deus, como tu ama a gente, meu Deus. Aleluia. Olhando para a crise no Brasil, a gente vê, irmãos, que a gente pode dizer, meu Deus, não tem jeito, mas tem jeito. O Brasil é do Senhor. Essa nossa nação é do Senhor. Tem muita gente orando pelo Brasil, inclusive pessoas fora do Brasil, orando pelo Brasil. Nós vamos ter vitória no nome de Jesus. A nossa igreja é do Senhor.
Tem gente fora daqui da central orando por vocês e vamos ter vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem interesse de abençoar o seu povo, queridos. Mas existe uma nuvem, uma barreira enorme, impedindo a chuva que está para descer. E tem gente se conformando com o serenozinho que está caindo, né? Eu não me conformo, irmão, com o sereno. É bom, refresca, tudo bem, mas Deus quer mandar chuva torrencial. A chuva seródia e a chuva temporã. Aquela que enche os rios, aquela que enche as cisternas, aquela que enche os lagos e aquela que faz brotar o fruto para a glória de Jesus. Deus quer mandar chuvas e chuvas de bênção. Não se conforme com aquele sereno, com gotinhas. Deus quer mandar chuva. Aleluia! O que impede? Que barreira é essa? Como eu já falei, o pecado. O pecado. Tem pessoas praticando o pecado já faz tanto tempo que acha que até que é normal. Pecado não é normal, nunca foi e nem será. Nunca foi, irmãos. Não se conforme com o pecado. Ele é terrível. O pecado leva você para o inferno. O pecado faz acontecer famílias, os pais deixarem os filhos, mães deixar o marido e deixar os filhos embora. O pecado, irmão, é coisa séria. É coisa séria. Mas o avivamento começa quando você se volta para o Senhor. Vê aí no verso 12 de novo. O verso 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então, irmão, só tem essa receita. Não tem outra receita para o avivamento descer sobre nós. A receita é essa: arrependimento. Quando você se converte ao Senhor, então há arrependimento. Mas não é somente o peso de consciência. Você lembra de Judas, quando vendeu Jesus? Quando ele chegou e viu que, quando a ficha caiu e viu que ele estava muito errado de ter vendido o Salvador. Aí a ficha caiu. A mente, não houve ali um arrependimento total. Houve um peso de consciência. Ele foi se enforcar, morreu. Agora Pedro, houve um arrependimento. Pedro, ele negou Jesus, mas Pedro se arrependeu de alma e espírito, corpo, tudo. Chorou amargamente e foi um grande homem de Deus. Chegando a morrer e foram crucificar Pedro, ele disse: olhe, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me bote de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Arrependimento, irmão, é diferente de peso de consciência. Então precisamos de arrependimento. Então, querida, avivamento começa uma volta de você para o Senhor, uma conversão verdadeira e genuína. O que é isso, irmão? É você ter intimidade com Deus. Se converte, começa a ler Bíblia, começa a jejuar, começa a pregar o Evangelho. É uma intimidade. Deixa Deus falar contigo, você falar com Deus. É orando e lendo Bíblia. Intimidade com Deus. Qual o assunto de nossas conversas, irmão, quando nós estamos no trabalho, na faculdade, entre amigos? Qual o assunto da nossa conversa? Será que a gente... Porque é o seguinte, alguém já disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mas será que a sua conversa lá fora da igreja, o seu coração está cheio que transborda Deus, Deus, Deus e Deus? Ou quando você chega lá é totalmente diferente, tem até vergonha de dizer que é filho de Deus. Precisamos de uma conversão verdadeira. Amados, precisamos de uma conversão de todo o coração. Veja a parte aí do verso 12, a parte B. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai ver um pouquinho mais.
de todo o vosso coração. Não é só quando estamos no aperto, pelo impulso emocional, numa perda de um ente querido, porque você perdeu uma causa, aí corre para Jesus. Perdeu, sei lá, o casamento está meio lá, meio cá, corre para Jesus, aquele fervor. Quando tudo está bem, aí você esfria novamente. Aí, irmão, tem uma palavra aqui de Oséias. Veja que palavra. Você esquece de Deus rapidinho? Porque o vosso amor, isso é em Oséias 6,4. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Tem gente que é assim, irmão. Passou o problema, passou o fervor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma constância. Uma constância. Animado hoje, amanhã também. Orei hoje, jejuei hoje. Então vamos fazer isso constante, irmão. Porque a nossa vida precisa ser um avivamento constante na presença do Senhor. Essa conversão precisa ser com diligência. Aqui no verso 12 está dizendo também que precisamos de jejuns. Irmão, o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum é você querer estar mais perto de Deus. Se abster das coisas materiais, que é bom. E foi Deus que deu o apetite. Mas você se abstém daquilo e vai buscar Deus. Isso é jejum, mas com todo o coração. Essa volta precisa ser com quebrantamento. Quebrantamento. Veja só o que é que está dizendo aqui ainda no verso 12. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Ai, meu Deus. Então, amados, precisamos de choro e pranto. Irmão, um dia eu fui para o médico, minha mão treme, só as mãos. E às vezes eu tenho vergonha até de tomar água assim, porque o copo balança. E o médico disse, vá para tal médico, eu fui. Faça tal teste, eu fiz. Aí deu tudo normal, apenas o médico disse, a senhora tem tremor de ação. Se eu estiver feliz, hoje eu estou feliz. Eu tremo. Se eu estiver triste, eu tremo. Se eu receber uma visita, eu fico me tremendo. Mas, irmãos, isso é o mínimo. O importante é que a boca está falando. Glória a Deus. Aleluia. Então, amado, precisa ser com quebrantamento. Quantas vezes nós temos chorado aos pés do Senhor? Quantas vezes? Faz tempo que você chorou aos pés do Senhor? Precisamos orar com quebrantamento. Eu estou lembrando aqui de um homem. Irmão, desculpa. Eu saí de uma alergia muito forte recentemente. Eu estou lembrando aqui de um homem de Deus, um grande filósofo, chamado Jonathan Edwards. Esse homem era um homem muito quebrantado. E certa vez ele estava cavalgando. E ele pensando nas coisas do céu. A maneira como Deus fez na vida dele. A salvação. E ele começou a chorar. Ele desceu. Ele desceu do seu cavalo. Abraçou-se com o pescoço do cavalo. E ali chorou por muito tempo. Pensando nas coisas de Deus. Irmão, nós temos chorado aos pés do Senhor. Irmão, essa conversão precisa ser com muita sinceridade. O verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Tem muita gente fazendo teatro dentro da igreja. Tem muita gente
que dá um glória, olha para trás se alguém está olhando. Tem muita gente que bota uma roupa totalmente... O bichinho. Oh, coisa linda, meus irmãos. Isso é amor. Glória a Deus. Rasgai as vossas vestes, vosso coração e não as vossas vestes. Irmão, nosso coração precisa ser rasgado diante de Deus, com choro, com pranto, com oração, com jejuns. Mas, irmãos, eu vou pular um pouquinho. Essa conversão precisa ser urgente. A palavra de Deus diz, assim, ainda assim, agora mesmo. Isso é urgência. É agora, irmão. Não é amanhã, é agora. Conforme o texto que lemos, quem deve participar deste avivamento? Todas as pessoas. Todas. Aqui no 15, veja aí o verso 15, que diz assim: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. O 16 diz: congregai o povo, santificai a congregação. São todos, todos. Isso é velho, isso são os líderes, isso são as crianças, os adolescentes, isso são todos. Aí alguém diz, mas criança, aqui está dizendo crianças e as que mamam. Então, crianças novinhas, tenras, precisa, é convocada também para vir para esse avivamento. Irmãos, muita gente subestima crianças. Mas, amados, se você ler a história da igreja, de avivamento, você vai ver que muitas crianças iniciaram o avivamento. Se Deus permitir, uma daquelas crianças que saíram agora, Deus pode usar uma criança daquela para começar um grande avivamento aqui na igreja. Eu creio isso. Quando Deus quer um gigante para lutar com um gigante, aí não tem gigante, aí Deus usa menino, caso de Davi. Deus pode, meus amados. E os primeiros convocados aqui foram os líderes. Ajuntai os anciãos. Ancião, naquela época, eram os líderes. Mas, amados, eu vou pular um pouquinho mais, que eu só tenho 7 minutos e a garganta está reclamando muito. A advertência nós vamos ver aí no verso 17 para os sacerdotes. Veja aí a advertência. No verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Os sacerdotes naquela época, eles eram responsáveis para interceder pelo povo. Ele ficava entre Deus e o povo, intercedendo pelo povo. Outra coisa que o sacerdote era responsável para levar a palavra de Deus para o povo. Tinha que ser uma palavra genuína, uma palavra certa para o povo. Hoje, quem são os sacerdotes? Os pastores. Eles são responsáveis para interceder pela igreja, para levar a palavra pura, santa, verdadeira para o povo. Pastorear bem a sua igreja. Pastor André não está aqui. Ah, tá. Lá no final? Não. Mas, recentemente eu liguei para pastor André, pedindo a ele para acudir uma senhora que estava com a mãe indo para a UTI, problema da Covid. E ela estava muito, muito angustiada. E o pastor, o telefone dela é esse e esse. Dá para o senhor telefonar para ela? Ele disse, sabe o que ele disse, irmãos? Irmã Lucimar, muito obrigada por me ajudar a pastorear. Que coisa linda, né? E eu acredito que ele foi até a casa de lá. Ele telefonou e também foi até a casa da irmã. Então, amado, isso, pastorear, chegar junto, interceder pela pessoa e levar a palavra genuína para
as ovelhas do Senhor. Agora, irmãos, aqui no texto tem uma coisa interessante. A oração que o sacerdote deveria fazer por esse povo. Porque como era que o povo estava? Em pecado, em desobediência. Mas qual era a oração que Deus queria que... Deus ensinou até como os sacerdotes deveriam orar pelo povo. Veja aí, amados. Veja que oração linda. No 17, a parte B. Poupa o teu povo, ó Senhor. Intercedendo pelo povo. Poupa, Senhor, o teu povo. Gente, vocês se lembram de uma parte que o povo, quando estava na saída do Egito, até chegar, antes de chegar na terra de Canaã, no meio, o povo pecou e fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro e disseram: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Isso feriu demais o nosso Deus, né? E Deus disse a Moisés: olha, Moisés, eu não vou mais com esse povo, que é um povo de dura serviço, eu não vou mais com esse povo. E o povo não saiu do lugar enquanto Deus não decidisse ir com ele. Agora, o líder daquele povo fez uma oração. Repara que oração ousada. Meu Deus, se o Senhor não perdoar esse povo, risca meu nome do livro. Gente, que oração. Que intercessão. Moisés não estava em pecado. Quem estava em pecado era o povo. Aí, com minha pouca palavra e a minha, pobre pensamento, Moisés convenceu Deus de ir com eles. Ah, meu Deus. E Deus foi com aquele povo. Por causa da intercessão de um líder. Porque, irmão, chegar na terra de Canaã sem Deus não vale. Ter rios de dinheiro não vale sem Deus. O importante. O importante é a presença de Deus na nossa vida. Mora numa choupana, você tem a presença de Deus? Amém. Canaã sem a presença de Deus não vale a pena. Aí Deus ensinou: poupa o teu povo. Mas, irmãos, poupar o povo, em que sentido? Poupar de quê? Aí no mesmo versículo ele está dizendo: poupar o povo de ser escarnecido pelas nações, porque o povo estava em pecado e vinha o juízo de Deus contra aquele povo. Vinha um exército contra o povo, ia levar o povo cativo, o povo via uma seca grande. Então, queridos, a oração era essa: poupa o teu povo de ser escarnecido pelas nações. O que era que as nações iam dizer? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Não é assim que acontece? Quando você peca, você está no mundão. Quando você está totalmente fora da presença de Deus, aí o povo olha: oxe, não era crente? Cadê o Deus dele? Queridos, eu quero te dizer, quando alguém critica você, porque você é crente, está criticando ao teu Deus. Tenha cuidado. Não deixe ninguém criticar Deus por sua causa. Não deixe. Porque eles dizem: onde é que está o teu Deus? Quer dizer, desfazendo do Deus nosso. Muitas igrejas evangélicas têm passado por vergonha pública. Por quê, irmãos? As grandes emissoras não divulgam o que Deus faz, mas divulgam o errado que muitas pessoas que se dizem pastores fazem. O resultado, quando você se volta para Deus. Vamos ver o resultado aqui, irmão? Estamos no final. O verso 12 diz: convertei-vos a mim. Edilson, acho que tu está orando por mim, né? Continua orando, meu filho, para eu concluir. Quando nós nos convertemos ao Senhor, tem um resultado maravilhoso. Olha o verso 18. Verso 18 diz: então o Senhor, minha gente,
Eu acho que alguém está botando aí, um menino estão botando aí. Veja só. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Glória a Deus. O resultado maravilhoso. Deus é o nosso Deus zeloso. Ele se compadece de nós. Mas precisou de quê? Arrependimento. Em Provérbios 28, 13 diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas precisa de quê? De arrependimento e deixar a coisa errada que fazia. Tem gente que diz, eu me arrependo, é só consciência pesada. Mas não deixa de fazer a coisa errada. E quer a presença de Deus, quer avivamento. Deus não vai descer o avivamento porque está em pecado. Esse é o caminho para o avivamento. E a restituição. Veja só que coisa linda. Quando há arrependimento verdadeiro. Olha os versos 25 a 27. E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu estou no meio do povo congregacional, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Irmão, isso é arrependimento, irmãos. Aí, irmãos, quando há arrependimento, há reversão do juízo de Deus. Em vez do juízo de Deus, aí vem o quê? As bênçãos. Oh, glória a ti, Jesus. Aleluia. Aí veja só, irmãos, o verso 28. Aleluia. E há de ser que depois de quê, irmãos? Depois do arrependimento, depois que você se converte ao Senhor, depois que você deixa tudo e segue ao Senhor, olha o que é que acontece, irmãos. E além das bênçãos materiais, porque o que nós vemos antes foram bênçãos materiais, mas o bom vem agora. Aí Deus está dizendo, ó. E há de ser que depois que vocês se consertarem, derramarei do meu espírito. Isso é avivamento. Ah, se eu pudesse gritar, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, derramarei do meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. É criança, é jovem, é adolescente, é adultos, são os líderes, são os pastores. Derramarei do meu espírito. Deus é quem envia o avivamento. Irmãos, não adianta a gente se preparar e dizer, vamos, o avivamento vai chegar a tal hora. Não é assim. Tem que ter o preparo, é seu. Mas o dia de derramar o avivamento é com Ele. E Ele sabe a hora certa de derramar do seu espírito para nos reavivar. Porque avivamento significa isso. Reavivamento. Sabe o que é avivamento? Segundo o texto que nós lemos aqui, é Deus se lembrar da sua misericórdia na sua ira. Porque o pecado deixa Deus irado. Mas mesmo assim, como ele diz, olha, mesmo assim, convertei-vos a mim, a minha misericórdia eu vou derramar sobre vocês.
Deus se lembra da sua misericórdia quando nós nos arrependemos, amados. Para concluir, a promessa do avivamento é para todos. Vejamos o que Pedro falou lá no Pentecoste, irmãos. Pedro citou esse texto que nós lemos agora, lá no Pentecoste. Quando o povo achou que eles estavam embriagados, ele disse: esse povo não está embriagado não, gente. Olha a hora do dia. Não é isso não. Isso é o que está escrito lá em Joel. O que nós lemos aqui? Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha que promessa maravilhosa, Pedro concluindo, lá em Atos 2:39. Porquanto a promessa pertence a vós, de criança até o mais velho. Pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes. Veja só, Pedro não se esqueceu da gente, meus amados. E os que estão distantes, quem são esses que estão distantes? Os que haveriam de se converter. Quando o povo estava lá no Pentecoste, não foi assim que Jesus antes disse? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Aí depois que for revestido do poder, o que é que acontece? Aí vocês vão para as cidades, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Campina Grande, para mim, é os confins da terra dele, e o evangelho chegou a nós. Isso significa, irmão, que houve um avivamento antes. Mas Deus quer levar você também para outros confins da terra. E como é que Ele vai levar? Quando você for revestido do Espírito Santo. Você não pode ir de qualquer maneira. Eu senti para ir, sei lá, para a África. Mas você está revestido do Espírito Santo? Esse revestimento é uma blindagem, irmãos. É uma blindagem. Todo crente que vai sair para evangelizar precisa dessa blindagem. Revestimento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fiquem em pé, meus amados, e vamos orar.